Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Aqui vai mais um vídeo, só que esse vídeo do nosso canal, hoje ele vai ser um pouco mais diferente de tudo que você tem feito ou tem visto por aí. Antes de eu começar o canal, antes de eu começar o vídeo, eu queria deixar com vocês aqui então o conselho que eu sempre dou. Curta, comente, compartilhe o vídeo, certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ali você vai ativar as notificações. E então toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser o primeiro ali. Você que estiver inscrito no canal, você vai poder desfrutar do vídeo já em primeira mão quando eu postar lá. Outro ponto, que eu estava seguindo a mesma linha de raciocínio, como você vê em vídeo nos vídeos anteriores, eu estava seguindo uma linha de raciocínio mostrando as emoções tóxicas. E a gente vai seguir essa linha, eu vou seguir essa linha. Mas hoje eu dei vamos dizer assim, um parêntese para falar sobre um assunto muito importante. E com certeza você que está no mundo cristão, no mundo evangélico, no mundo religioso, você deve ter percebido isso já. Nós vivemos um tempo muito sombrio. Também antes de começar o vídeo, antes do início, se você acha que eu vou falar sobre o Papa, sobre essas coisas, esquece. O vídeo não é para falar sobre isso. Mas o vídeo é para nos deixar, ao mesmo tempo, alerta, mas para trazer um pouco mais de conforto para nós e, como sempre, trazendo uma autoconsciência de como nós estamos vivendo a nossa vida. Eu acho que seria mais ou menos uma correção de rota. Nós precisamos voltar-se para Deus para que nós possamos se reconectar com Ele e entender que Deus tem governado as nossas vidas, guiado as nossas vidas, claro, se a gente permite. Então, esse vídeo é para, vamos dizer assim, que fosse um alerta. Nós vivemos um tempo muito sombrio nas nossas vidas, né? Nós vivemos um tempo meio confuso até, né? No mundo político, no mundo financeiro, no mundo profissional, talvez até na tua ideia, na tua vida familiar por aí, você deve estar vivendo tempos confusos aí, conflitos, uma incerteza sombria e tempos escuros demais para nós, né? Onde era firmado coisas, hoje já não são tão firmadas, né? O trabalho que eu tenho hoje já não é mais tão firme como antes. Nós vivemos em momentos estáveis, né? Momentos de mudanças repentinas, né? E claro, jamais como cristão, e com certeza você que acompanha o meu canal, você sabe disso, a volta de Jesus. Estamos muito perto da volta de Jesus. Nós estamos muito perto dos sinais que apontam para esse evento, que é um dos maiores eventos da história e que vai mudar totalmente a minha e a sua vida. Você que acompanha aí os vídeos. Então nós vivemos um tempo de incerteza e todas essas coisas estão caminhando para o tempo do fim e para a volta de Jesus. Nós precisamos se preparar muito por isso. E muitas das vezes também pode causar medo em nós, assombros em nós. Nós podemos ficar surpreendidos com muitas coisas que têm acontecido. Mas esse vídeo que eu vou gravar, que como eu disse no início, é um parêntese para nós deixarmos alguns assuntos importantes de lado e focar um pouco mais no momento que nós vivemos, é para você entender como nós estamos vivendo a nossa vida cristã. E muitas das vezes a gente fica desanimado, a gente fica desestruturado emocionalmente. Muitas vezes a gente acha que está desamparado, muitas vezes a gente acha que Deus nos abandonou. Se você não pensar assim, ótimo, que bom, continue assim firme na caminhada cristã. Mas é tempos de incertezas que nós vivemos, né? No mundo religioso, você vê o cristianismo aí cada vez mais longe do propósito de Deus, cada um falando uma coisa. No mundo político, coisas assombrosas têm acontecido, corrupção, roubos e um monte de coisas horríveis, como você sabe, já vem acontecendo desde o início, mas agora parece que está se alastrando cada vez mais, enfim. Mas
talvez você se pergunte assim, e eu, o que que eu faço neste mundo em que vivo? Várias coisas nós precisamos entender, e um dos textos que eu queria deixar aqui, primeiro, eu já vou falar de mente, né, que está decorado na minha cabeça, que é Jeremias capítulo 29, verso 13, né? Deus falando para o povo de Israel, eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, neste mundo em que vivemos de incertezas, coisas sombrias, Deus tem governado a nossa vida. O pensamento de Deus é para um fim que nós precisamos, um fim que nós necessitamos. Deus tem governado toda essa estrutura que nós vemos chamada mundo. O poder político, religioso, financeiro, espiritual, a igreja em si. Deus tem governado. Então nós não precisamos ficar com medo, desesperados, angustiados, ou até mesmo se sentir abandonado, porque Deus tem governado as nossas vidas. Isso é evidente, não tem nem o que discutir com isso. Muitas vezes também nós precisamos ter medo da situação, como eu disse, porque Deus tem controlado as nossas vidas, e a partir do momento que nós fazemos a nossa vida, deixamos a nossa vida aos pés dele, ele vai fazer tudo o que precisa para que nós sejamos governados e fazer sempre a vontade dele. Outro ponto que também precisamos entender é que, embora as profecias e algumas coisas, e alguns relatos, algum cronograma das profecias vão se cumprindo e parece que nós estamos caminhando para um abismo ou por situações mais difíceis, talvez você pretenda pensar assim, mas é que Deus sempre vai estar conosco. Então, haverá uma grande tribulação, haverá momentos difíceis na vida, haverá uma grande apostasia da igreja, haverá um poder político, haverá alguém governando o mundo e causando danos em toda a terra, mas nós precisamos entender que nós podemos ser governados por Deus e Deus vai estar sempre com a gente, independente disso. O texto também que eu queria que você prestasse bem atenção, e eu vou discorrer um pouco mais sobre esse texto, vou tentar aprofundar um pouco mais nesse texto, que é o Romanos capítulo 13, verso 11. Eu adoro esse texto. Esse texto fala assim: E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Esse primeiro verso, o verso 11, ele está falando assim, olha, nós conhecemos o tempo. E de fato, esse conhecer o tempo significa que nós estamos prevendo e nós estamos sentindo os sinais da volta de Jesus. Então, todos os eventos que acontecer agora vai ser de uma influência mundial, de um efeito global, mas que tudo isso vai culminar para alguma coisa. E qual é esse alguma coisa? É a volta de Jesus, ao retorno de Jesus para esse mundo, para transformar este mundo de pecado, de dor, de maldade. E a gente que está instruído na palavra, a gente sabe disso. A gente conhece os tempos, a gente sabe como Deus vai governar este mundo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo, ele está falando esses trechos, que é da carta aos Romanos, e ele está falando, e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. E o que ele está falando para nós? Já é hora de vos despertardes do sono. Então talvez você está aí com a tua vida espiritual estagnada, parada, que precisa de uma mudança. Você está parado. Sai dessa zona de conforto sua. Sai dessa mordidão. Desperte. Quando você vai em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 5, verso 14, diz assim, desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, é o momento de nós, como cristãos, se posicionar ao lado de Deus. É o momento de nós se posicionarmos e não ficarmos mais dormindo, como a parábola das 10 virgens mostra, que a metade estavam, na verdade todas estavam dormindo, mas metade estavam preparadas e metade não estavam. E o fim delas foi trágico demais, ficaram fora e não puderam desfrutar do casamento nas bodas com o noivo. Então, o apóstolo Paulo, e esse texto é muito propício para nós, porque está falando, já é a hora de vos despertares do sono. É o momento agora de todos nós que é cristão se levantar para fazermos a vontade de Deus, se posicionar ao lado de Deus. E o texto fala assim, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Significa que cada dia que passa,
Cada passo que nós damos, estamos mais perto da volta de Jesus. Cada dia que passa é um dia a menos para a volta de Jesus. É um dia mais próximo da volta de Jesus. É um dia mais próximo para uma mudança radical neste mundo. E você tem que ser preparado para isso. Então, o verso 11, ele está falando de uma preparação. Que cada dia que passa, eu preciso ter uma preparação profunda. E o que é essa preparação? É ser instruído na palavra de Deus, é orar todos os dias, ter um relacionamento pleno com Cristo, deixar que Deus governe as nossas vidas, mesmo que algumas vezes a gente não entenda isso, mas nós precisamos ser governados por Deus. Então, as minhas vontades, os meus desejos, os meus anseios, as minhas emoções, os meus planos, os meus sonhos têm que ser governados por Deus. Então, no verso 11, ele está falando de um relacionamento profundo com Deus. É nós saímos de uma mudança radical, saímos de uma mornidão espiritual, de um sono espiritual que vivemos, para um relacionamento profundo com Deus. Nós precisamos agir, se levantar para uma mudança. Os versos 12 diz assim, vai alta noite, Romanos 13, agora verso 12. Vai alta noite e vem chegando o dia. Vai alta noite e vem chegando o dia significa que já estamos mais perto. Esse vai alta noite é que tempos de escuridão vai acontecer, tempos de negridão, de conflitos neste mundo está indo, está se passando, o tempo está passando, mas vai chegando o dia. Qual é o dia? O dia da claridade, o dia de nós vermos essa mudança do mal para o bem, uma mudança. Esse chegando o dia significa que é uma ideia de que vem chegando a grande mudança que nós precisamos. Como eu disse, estamos mais perto da volta de Jesus. E o texto fala assim, deixamos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Agora, não só no verso 11 ele está falando de uma mudança, nós se levantarmos, mas no verso 12 que nós devemos ocupar-se as mãos, começar a ter um comportamento diferente. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos com as armas da luz. E o que é a arma da luz? São a palavra de Deus, são a oração, as práticas, os princípios. Pode até você mesmo, se você tem o costume de praticar o jejum, que você pratique o jejum, porque ajuda no teu autoconhecimento, da claridade da tua mente, e você ver coisas que você não tinha percepção antes. O jejum, ele ajuda você a ter claro entendimento da palavra de Deus. Você consegue ouvir mais a voz de Deus por meio do jejum. Então, esse revistamos das armas da luz significa deixar coisas que estão me levando para a destruição, mas eu tenho um comportamento que me leva mais para perto de Deus. As armas da luz são armas que nos ajudam a estar mais perto de salvação, de perdão, de reconciliação, de mudança de vida e relacionamento mais pleno com Deus. Então, esse momento é muito propício. Não é momento mais de nós ficarmos sentados olhando para a vida e deixar que Deus governe tudo, porque nós temos a nossa autorresponsabilidade sobre isso. Nós temos responsabilidade da nossa salvação. E fala ainda, verso 13, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, que é o verso 13. Então, o que ele está falando? Não é momento também de nós termos o comportamento de comportamentos destrutíveis, de comportamentos que nos levam mais para longe de Deus. Agora é hora de nós termos, como diz, uma mudança de vida total. Então, andemos dignamente. E esse dignamente andemos debaixo da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Em pleno dia, não em orgias, em bebedices, não em pudicícias e dissoluções, nem em contendas e ciúmes, que é coisas que destrói os nossos relacionamentos também. Contendas e ciúmes destrói a nossa relação pessoal com as pessoas. E é hora também de nós unirmos com as pessoas. É hora de nós começarmos a reconciliar com as outras pessoas. Então, se você tá vendo esse vídeo e você precisa pedir perdão para alguma pessoa, se você tem uma mágoa, um rancor com alguma pessoa, se você precisa, de fato, reconciliar algum relacionamento quebrado por questões de comportamentos do passado, por memórias do passado, é o momento de você se reconciliar, porque a nossa salvação está cada dia mais perto. É hora que nós temos uma mudança de vida radical em tudo isso. O texto ainda fala mais, revestivos do Senhor Jesus. Veja, muitas vezes nós queremos uma roupa nova,
um terno novo, um vestido novo, óculos novos, nós queremos coisas novas, nós queremos as coisas deste mundo. Mas o texto fala, nós devemos se revestir, é pegar a couraça de Cristo, a armadura de Jesus, as vestes de Jesus, como diz lá, as vestes de justiça dos santos, como diz, está lá em Apocalipse 19. Nós devemos pegar os comportamentos, as emoções, a forma, a compaixão, a empatia, a forma que Jesus se comportava diante das pessoas, o apoio, o acolhimento de Jesus. É hora de nós pegarmos todos esses atributos de Jesus, a vida de Jesus, e colocarmos na nossa vida, para que nós tenhamos um comportamento igual a de Jesus. Mas revestivos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne. Esse disponhais na carne é você dar entrada, possibilidades para que a carne governe você. Porque veja, se nós estamos perto da volta de Jesus e eu deixo que a carne me domine, o Espírito Santo não vai dominar sobre mim. Mas se eu estou deixando que a carne me domine e o Espírito Santo não governa a minha vida, quem vai me guiar nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, nesse tempo sombrio de cristianismo? Ou nesse tempo sombrio de que todas as coisas deste mundo estão sendo abaladas? É hora então de eu se revestir de Cristo, deixar que o Espírito Santo governe a minha vida, para que eu sim saiba como eu vou viver essa vida durante todo esse período de crise que vai chegar no mundo, tá? E nada disponhais a carne no tocante às suas concupiscências. Então ele está falando, nada tem de possibilidade para a tua carne te governar, para que os teus desejos sejam propícios, sejam um momento certo para você fazer. O que significa isso? É simples. É eu não deixar que os meus projetos, os meus sonhos, o que eu acho que é melhor para mim, interrompa os planos de Deus na minha vida. Eu começar a olhar para minha vida e falar assim, eu tenho esses planos que são bons, são ótimos, são para sucesso na minha vida, mas o que Deus quer para mim é coisas maiores. É esse momento que Deus quer. Então é isso que eu aceito, é isso que eu quero para minha vida. É deixar que Deus governe a minha vida nesse momento de crise que nós vivemos. Então nós precisamos ter uma mudança radical e esse texto é muito propício, muito oportuno para esse momento, porque nós como cristãos muitas vezes achamos que está tudo ótimo, tudo tranquilo. Mas Deus exige de nós uma mudança radical na nossa vida. Quando você vai em Apocalipse 14, verso 12, tem ali duas descrições de um povo fiel e que se preocupou em fazer a vontade de Deus em todos os momentos. E quais são? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus. Então são pessoas que foram governadas por Deus. E quando você vai em Apocalipse 7, esse grupo seleto, que são 144 mil, eles estão saindo da tribulação. Mas quando você vai em Apocalipse 14, eles estão entrando na tribulação. E quando você vê eles entrando na tribulação em Apocalipse 14, você vê que o Cordeiro está no meio deste povo. O que significa isso? De uma forma simbólica, o Apocalipse está dizendo assim, esses 144 mil, eles são governados e pertencem a Cristo, ao Cordeiro. São pessoas que deixaram que Deus governe a vida delas. São pessoas que deixaram que Cristo coordene, que comande, que proteja, que guie elas nesse momento de período. E você pode ver ali que Apocalipse 14, eles estão entrando na grande tribulação e eles começam então a viver conflitos ali, pois eles pregam contra a besta e eles têm que se decidir, ou eles vivem com Deus ou eles aceitam a marca da besta. Mas esse grupo é tão seleto, tão fiel a Deus, que eles optam então decidem e são governados a viver a vontade de Deus. E é desse tipo de pessoas que Deus quer na nossa vida. É esse tipo de pessoas que Deus quer no mundo. É esse tipo de pessoa que Deus precisa neste mundo de trevas, porque são pessoas que vão dar o testemunho no final dos tempos. E nós estamos vivendo perto desses testemunhos. Se a gente pensar assim, nós estamos vivendo o tempo do fim. Quando você vai em Hebreus capítulo 1 ali, o apóstolo Paulo fala assim que nos finais dos dias, já no tempo do apóstolo Paulo, os dias já eram finais. Então, há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo já falava que eram os dias finais. Então, nós estamos caminhando para o dia do fim. E esse texto está falando que cada vez mais a nossa salvação está mais perto. O que eu quero que você entenda através desse vídeo, claro que ele é simples, pequeno, sucinto, porque eu poderia falar de vários assuntos, poderia até falar sobre a volta de Jesus precisamente, e aqui eu não quero defender igreja, doutrina, nada, eu só quero que você entenda por meio desse vídeo que Deus quer governar a sua vida e que Deus
tem propósitos extraordinários para esse tempo que nós vivemos, tempos de crise, tempos sombrios, tempos que Deus precisa de pessoas fiéis para testemunhar com ousadia, com caráter, com fé. Deus quer tipo de pessoas assim. O que eu quero que você entenda nesse vídeo é que você pode estar tranquilo, porque Deus vai governar a sua vida. Os tempos são difíceis, porque é crise, mas ao mesmo tempo nós podemos fazer a diferença nessa geração que vivemos. Espero que você tenha ficado até o final do vídeo, para que você possa entender. Deus quer derramar bênçãos na sua vida. Deus quer transformar você em um instrumento vivo para esse momento de crise que vivemos. E não olhe por profecias, por alardes nos vídeos, no YouTube, nas redes sociais, porque isso talvez nem seja muito de Deus que seja isso, mas talvez são coisas que só para causar medo em nós. Seja guiado pela palavra de Deus, deixa Deus guiar a sua mente, o seu coração, os seus propósitos. Você pode ter sucesso mesmo em meio a essas crises que vivemos. Basta ser dirigido por Deus. Então, e Deus vai guiar o seu povo por meio da sua palavra. Nunca se esqueça isso. Embora eu tenha feito vídeos aqui e eu estou falando sobre a palavra de Deus, mas é você lendo a palavra de Deus. É o momento de nós orarmos a Deus, é o momento de nós se relacionarmos com Deus, é o momento de deixar que Deus dirija a nossa vida total por meio da sua palavra. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus, não está em homens. Eu estou aqui dando um meio norte, um caminho para você, tentando direcionar você. Talvez você está com dúvidas do que você está vivendo, talvez você está com medo do que você está vivendo, talvez você não tenha nem ideia do que está vivendo, mas não importa. O que importa é que Deus tem que guiar você por meio da palavra dele. É isso que você precisa entender. Então se relacione, estude a palavra de Deus, crie cronogramas para estudar a palavra de Deus, estude as profecias de uma forma mais profunda, busque mais recursos para você entender a palavra de Deus, porque é somente por meio da palavra dele que ele vai te guiar. Que esse vídeo possa ter ajudado você aí do que você está passando, esses lados sombrios. Se você está passando uma crise financeira, Deus está aí do seu lado. Se você está passando por uma crise emocional, Deus está aí do seu lado. Se você está passando por uma crise espiritual, Deus está aí do seu lado. Se você não está passando por crise, está tudo ótimo na sua vida, não importa, Deus está aí com você na sua vida. Mas o que você precisa entender é o momento, como diz Romanos 3, é de deixar essas coisas, esses comportamentos destrutivos, essas coisas que nos levam para longe de Deus e se voltarmos para Deus, porque não é hora de nós ficarmos sentados olhando as coisas acontecer ao nosso redor e achar que está tudo lindo. Não. Passamos momentos difíceis, como sempre, como comecei no vídeo, nós vamos passar por momentos difíceis, mas Deus está com a gente, Ele vai nos guiar. Mas também nós precisamos tomar uma decisão ao lado de Deus. E qual é a decisão que você quer? Qual é a decisão que você deseja? O que você decide para a sua vida? A gente sabe, a Bíblia mostra quem é vitorioso no final dos tempos. As crises vêm, o mal parece que opera no mundo, o mal parece que vai sobressair, que vai ser vitorioso. Mas a Bíblia mostra que o bem vence, o bem sempre vai vencer, o mal nunca vai vencer. Quem vence é o bem. E por trás do bem, quem age por meio do bem, é Jesus, nosso grande Salvador. Que você possa ter entendido, que você possa ter compreendido esse vídeo. Espero que você tenha chegado ao final do vídeo, tá? E que você recolha e tenha bênçãos sem medidas na sua vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e continue compartilhando no canal, continue curtindo, comentando no canal, que você possa ser inscrito também no canal. E, claro, continuando a nossa série de estudo de emoções tóxicas. Eu fiz esse parêntese para mostrar um conforto por meio da sua palavra. Poderíamos falar muitas coisas, mas Deus tem governado a nossa vida e eu creio que Deus está aí do seu lado. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus nos permitir.